É isso aí, voltamos e voltamos com uma pauta muito pertinente para vocês, mulheres que estão nos assistindo, que trabalham numa empresa e você quer ser bonificada, quer ser também beneficiada e chega de os homens ficar aí só ganhando mais que vocês ganhando menos e exercendo a mesma função, o mesmo cargo. Nada melhor que a gente estar recebendo aqui na nossa sala o doutor Márcio Nissim, advogado, que vai falar sobre igualdade salarial entre homens e mulheres. Chega, né, doutor? Chega. É isso aí. Boa tarde, doutor. Boa Tudo bem? tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer te receber e eu acredito que muitas mulheres agora já estão contentes. Ué, como assim? Eu vou poder ser beneficiada, eu vou poder receber os meus benefícios e tendo a mesma função que um chefe, porque isso acontecia antes mesmo do nosso presidente Lula dar como prioridade essa lei, não é isso, doutor? É isso Fala um aí. pouquinho pra gente. Claro. Vamos falar aqui da Lei 14.611. Ela foi promulgada agora, em julho, pelo presidente Lula. E ela foi uma bandeira levantada pela deputada Simone Tebet, a nossa atual ministra do Planejamento. E essa lei, na verdade, ela não é uma inovação. Já existia a obrigação das empresas pagarem o mesmo salário para homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. No entanto, isso não era cumprido. Então, o presidente Lula sancionou essa lei justamente para trazer sanções, multas, penalidades para que as empresas cumpram com essa obrigação de pagamento de salário para homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Aí eu te pergunto, doutor, foi necessário ser criado uma... Olha a que ponto que nós chegamos. Foi necessário criar uma lei para que essa lei, as mulheres também pudessem ser beneficiadas, sabendo que os direitos são para todos. É isso? Independente do credo, independente da raça, independente da opção sexual, o respeito, primeiro é o respeito, vem para todos. E você está comentando aqui com a gente a respeito dessa lei que começou a ser vigorada, já tem quanto tempo, mais ou menos? Agora em julho. Julho. Tem um mês e pouco, 2 meses, né? pouquinho. Você falou uma coisa muito pertinente. Essa lei, ela não fala só da equiparação salarial de homens e mulheres, mas também em relação a sexo, religião, raça, credo. Então, é uma lei que ela é mais abrangente. Engloba tudo isso? Ela engloba tudo isso. Mas ela deu ênfase nessa equiparação salarial do homem com a mulher porque existe realmente uma discriminação no mercado de trabalho entre salários de homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Então, essa obrigação já existia na CLT, artigo 461 da CLT já falava da equiparação salarial e a Constituição Federal, no artigo 5º e 7º, também já falava da obrigação de homens e mulheres terem o mesmo salário, ocupando o mesmo cargo, mas nunca foi respeitado. Então essa lei veio, na verdade, para fiscalizar e para cobrar isso efetivamente das empresas. Aí eu te pergunto, a cobrança viria de quem, doutor? Exemplo, tem uma empresa, vou dar o nome aqui, que essa empresa é uma empresa cristã e eles gostam de contratar os funcionários, tem que ser cristão. E nós sabemos que, seja ele espírita, seja ele católico, independente da religião, são também profissionais e eles querem trabalhar nessa empresa. Aí eu te pergunto, a cobrança vem de quem? Por exemplo, se você é um cristão e eu sou uma pessoa espírita, eu quero trabalhar naquela empresa, eu posso processar, não sei se seria essa pergunta, eu posso processar aquela empresa por ela estar me discriminando por eu ser espírita? Excelente pergunta. E a resposta é sim. Isso seria, na verdade... Sem ser contratado. Não sou contratado ainda, mas eu... Se você provar que a empresa criou um obstáculo em razão da religião, cabe um pedido de indenização por danos morais na justiça. É uma excelente pergunta, porque realmente a empresa, e a televisão não deixa de ser uma empresa, Sim. não pode fazer esse tipo de discriminação. E quem fiscaliza isso no ambiente de trabalho é o Ministério do Trabalho. Então, cabe uma denúncia para o Ministério do Trabalho. Então, você faria uma denúncia para o Ministério do Trabalho, a empresa vai sofrer uma fiscalização e, ao mesmo tempo, paralelamente, com as provas, com as evidências, obviamente, porque o dano moral sempre, a prova é da pessoa que está alegando que está sendo prejudicada, trazer isso para a justiça pedindo uma indenização por danos morais, por discriminação. Sim. E a pessoa ela pode também chegar
por exemplo, aí você como cristão e eu como espírita, mas eu quero trabalhar, e essa pessoa aqui que é espírita, ou é espírita, ou é homossexual, ou independente daquilo que a gente estava conversando aqui no momento, ela pode falar assim, não, mas eu quero. E quando chega na sua vez, a pessoa, o dono da empresa fala assim, não, mas a gente vai dar um jeitinho, porque ela sabe que não pode, né, ocorrer esse tipo de discriminação. E ela, além dela receber essa multa, ela pode ser contratada ou não pode ser contratada? Eu gostaria de fazer essa pergunta, porque de repente vai que alguém tem esse tipo de dúvida, entendeu? Realmente, além da... Se for a exigência dessa pessoa pela religião, ou pelo credo dela, então, ou pela opção sexual. Se ela provar que houve a discriminação, vai caber uma indenização por danos morais. Sim. Agora, a obrigatoriedade de a empresa contratar vai depender muito do entendimento do juiz, dos tribunais. Então, não mais que a pessoa queira. Não é garantido, mesmo porque uma pessoa que já está sofrendo esse tipo de discriminação, ela ser contratada, ela vai trabalhar num ambiente hostil. Sim. Né? Não vai ser interessante para ela. Coisa, então, né? O interessante, na verdade, seria que a justiça fosse feita, que ela recebesse, sim, uma indenização pela discriminação por danos morais. Sim. Vamos voltando aqui agora ao assunto que a gente abriu nessa tarde sobre essa desigualdade que estava acontecendo. Foi necessário abrir uma lei, que essa lei as mulheres pudessem ser respeitadas, principalmente em cargos de diretoria, a mulher que é diretora da empresa. Dizem mais que os homens, né, que são os cabeças, eles têm muito costume de falar, os homens da cabeça. Mas os homens podem ser cabeça profissionalmente, mas chega em casa a mulher dá um banho. Com certeza. Não é verdade, com doutor? certeza. Você sabe que tem um livro que eu gosto muito que chama Mulher Polvo, Homem Cobra. Porque a mulher, ela faz um monte de coisas ao mesmo tempo. O homem não, o homem ele só olha aqui, né? Então ele só consegue fazer uma coisa. Então realmente a mulher, ela tem muito mais versatilidade, né? E no mercado de trabalho também. É um momento de mostrar que a mulher, ela tem os mesmos direitos que o homem, né? Que ela tem a mesma capacidade profissional ou até melhor que muitos homens, né? Então essa lei veio para sancionar, para multar as empresas que não cumprirem essa exigência legal. Aí a pergunta que não quer calar. Essa pergunta eu gostaria de fazer até no finalzinho mas a multa é muito alta? Tem noção mais ou menos? Perfeito, excelente pergunta. A multa é alta, sim. Se for constatada essa diferença salarial, a multa ela é 10 vezes o valor do salário que a mulher teria que receber. Por exemplo, o homem recebe R$8.000 e a mulher recebe R$5.000. Tem uma diferença de R$3.000, né, para dar os R$8.000. Então, se constatada essa diferença salarial, a multa será de R$80.000 para a empresa. E tem mais, empresas que têm mais de 100 empregados, 100 empregados ou mais, elas estão obrigadas a emitir um relatório um relatório semestral de transparência salarial, explicando detalhadamente todos os salários. E a multa para a empresa que não emitir esse relatório vai de 3% do valor da folha de pagamento. Meu Deus! Até 100 vezes o salário mínimo, então pode chegar até R$150.000. Uau! Meus amigos empresários, vamos coçar o bolso. Pois é. Vamos se adequar, na verdade, né? Porque nós sabemos que a lei que vigora bastante aqui no Brasil é a lei da Maria da Penha, né? E aqueles homens que não pagam pensão, é a lei que funciona. Exatamente. E nesse caso, essa lei, ela funciona mesmo, doutor? Então, essa lei, ela veio, porque na como verdade... é bem recente, 1 mês e meio... Então, como eu disse anteriormente, a obrigação de pagar salário igual já existia. Artigo 461 da CLT e Constituição Federal. Já existia essa lei, tá? Agora, essa lei nova veio para multar e para regular o que já era obrigação das empresas. Veio reforçar, na verdade, né? Veio puxar a orelha das empresas um pouquinho.
Aí eu te pergunto, doutor, como que era para sua pessoa, você já está aí advogando, já tem quantos anos mais ou menos? 17 anos. 17 anos. Você já pegou esse tipo de casos em que está acontecendo hoje, atualmente? Olha, eu já peguei muito caso de discriminação no ambiente de trabalho que está relacionado com isso e é unânime que se você tiver a prova, realmente a Justiça do Trabalho entende pela indenização. Inclusive eu escrevi um e-book que está nas minhas redes sociais, que é sobre dano moral, assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Uau. Então ali eu conto bastante coisa exatamente sobre isso que você está perguntando. É, porque em 17 anos de profissão que você tem, você já deve ter pego vários casos, principalmente casos trabalhistas. E um desses casos trabalhistas é esse, o cara ganha seus R$8.000, exerce a função do chefe de RH. A mulher também, como RH, da mesma empresa. Sim, eu já peguei vários casos, aí esse caso é uma ação específica de pedido de equiparação salarial. Artigo 461 da CLT. Então você vai pedir equiparação salarial justamente para a pessoa que ganha menos, comprovando que ela fazia a mesma atividade, mesma perfeição técnica, na mesma empresa, no mesmo estabelecimento. Então sim, já fiz muito ação de pedido de equiparação salarial, bastante. Você falou algo agora, uns minutinhos atrás também, acerca daquela empresa que tem aí seus 100 funcionários, não é isso? Isso. Cadastrados. E aquela empresa, aquela microempresa, como é que fica, doutor? A microempresa... A multa, ela funciona para empresa multinacional, para empresa grande, média e pequena? A multa de 10 vezes o salário funciona para qualquer empresa. Até empresa pequena? ME, empresa de pequeno porte, de médio porte. A multa de 10 salários é para qualquer empresa. A multa de até 100 salários mínimos é para as empresas que têm que emitir o relatório semestral, que são empresas que têm mais de 100 empregados. Mas a multa de 10 salários para qualquer empresa, mesmo que tenha apenas 2 empregados. Tá. E essa pessoa, por exemplo, essa pessoa trabalha hoje nessa empresa e ela nunca se atentou para isso. Voltamos àquele valor do salário. R$8.000 o cara, R$5.000 a mulher. Nunca se atentou. Veio essa, não digo cobrança, veio, como é que eu posso falar? Veio esse anúncio acerca da multa, que teria multa das empresas, aquela coisa toda. Aí ela está assistindo agora o programa. Ela pode chegar... Poxa, rapaz, olha aí. Pois é. Olha, um despertamento. Ela pode chegar, não sei se eu posso falar isso, chantagear o seu chefe e falar assim, olha, se você não aumentar meu salário para eu ficar igualzinho ao Dr. Márcio, eu vou denunciar. E aí? Então, na verdade... E tem pessoas que sabem o valor do salário do rapaz e sabem o valor do salário dela. E aí chega também num... Poxa, perfeito. Como assim que o valor dela chegou mesmo do cara? É importante colocar uma condição. No artigo 461 da CLT tem uma condição específica. Se a pessoa já estiver ocupando esse cargo há mais de 4 anos na empresa... Ah, é bom você frisar. Há mais de 4 anos. Se a pessoa estiver ocupando o cargo há mais de 4 anos na empresa e há 2 anos ou mais nesse cargo, não cabe a equiparação salarial. Porque você pega, por exemplo, um diretor de RH que está numa empresa há 5 anos. Sim. Aí vem uma diretora de financeiro. Os dois vão ser diretores, com atividades de diretores. Né? Não, são diretores, mas são mas funções os mesmos diferentes. Cargos. Então, pela nova lei, ela deveria ganhar o mesmo salário que o diretor, porque ela é diretora também. Sim. Mas como ele está há mais de 5 anos na empresa, se ele tiver um salário maior, ela não consegue pedir equiparação salarial. Agora, mudando o cenário, o diretor está há 3 anos na empresa e chega uma diretora de financeiro. Então, o diretor de RH ganha R$15.000. A diretora de financeiro, quando ela entrar na empresa, ela tem que ganhar os R$15.000. Ela não pode ganhar 12, 13, porque ele está na empresa há menos de 4 anos. Agora, se ele estiver na empresa há mais de 4 anos e ele tiver um salário de 15 mil, ela pode entrar ganhando 12. Então tem essa peculiaridade que está no artigo 461 da CLT. Então fica essa observação que o Dr. Márcio está passando para todos nós, que as pessoas não... Porque
alguém pode querer chegar agora, Exatamente. né? Então, Poxa, mas só que o cara já está lá, exemplo, o cara já está lá na empresa já tem 10 anos. então ela não pode pedir Não equiparação salarial. Então é só para quem tem, no caso, o cara já está lá como diretor, já tem os seus até uns 4 anos mais ou menos? Se ele tiver mais de 4 anos na empresa e Até exercendo... 4 anos pode. Exatamente. Até 4 anos Posso pode. comparar o salário com o dele. Isso, sim. Depois de 4 anos já fica meio complicado. Não tem como, porque é o artigo da CLT que essa lei não mudou. Essa lei, ela mudou alguns parágrafos do artigo 461, mas este parágrafo ela não alterou. Então tem que respeitar os 4 anos e 2 anos exercendo a mesma atividade. Entendi. Doutor, o senhor comentou também aqui, falando que essa lei são para todas as empresas, seja ela multinacional, seja ela empresa grande, média e pequena. Você não acha que para quem já é microempresário, tem uma empresa pequena, vai ficar um pouco apertado para ele? Exemplo, da noite para o dia ter que mudar o piso salarial desse outro? Não tenha dúvida, se ele tiver... Ele não pode alegar, se Então, ele for denunciado, ele não pode alegar na justiça. Poxa, mas só que a minha empresa é pequena, exemplo, só temos aí 20 funcionários e o rendimento, eu tenho prova aqui que a empresa não recebe aquele dinheiro. Ele pode alegar, Perfeito. bater de frente com o juiz lá? É complicado, não é uma alegação que vai colar, mas o que ele pode criar dentro da empresa é um plano de cargos e salários. Se ele criar um plano de cargos e salários, ele vai mostrar evolução salarial de acordo com o tempo de empresa, né, de cargos e salários, e aí sim ele consegue sair um pouco dessa regra da equiparação salarial. Caso contrário, não. Se ele tiver um gerente de RH e um gerente de financeiro trazendo a mesma ideia para uma empresa menor, ele vai ter que pagar o mesmo salário para a mulher e para o homem. Eu gostaria até que você desse até exemplos, se fosse o caso, pudesse ajudar esse microempresário que está nos assistindo, que até essa ideia, nossa, o doutor Márcio trouxe uma ideia muito grande, mas só que minha empresa é pequena, eu tenho um restaurante pequeno, eu tenho um salão de cabeleireiro pequeno, entendeu? Porque tem gerente também no salão, entendeu? E estou naquela dúvida, poxa, e agora como é que eu faço? Como proceder? Vai ter que diminuir, ou então vai ter que cortar, vai ter que mandar embora o gerente para não ter que... Diminuir salário, nem pensar, porque é proibido por lei, está na Constituição Federal, o salário é irredutível, não pode diminuir salário. Mas, quando a empresa é pequena, na verdade, as pessoas que ocupam o mesmo cargo são pessoas de cargo menor. Né? Você não tem um salão de cabeleireiro, como você deu o exemplo, ou uma empresa com 20 empregados, onde tem diversos diretores, diversos gerentes. Então, ele está, na verdade, com uma empresa muito inchada. Né? Sim. Então, é hora, talvez, de ele rever esse escalonamento de cargos e salários e reestruturar a empresa. Então, uma empresa pequena, ela não vai ter, talvez, esse problema de equiparação salarial por conta de não ter tantos empregados com cargos altos, com cargos de valores elevados. Né? Entendi. Nós vimos e tivemos muitas mulheres que assumiram o poder como empresárias, seja ela de pequeno porte, médio ou grande, e nós vimos um crescimento maior ainda quando a presidenta Dilma assumiu o poder, né? Que foi a primeira presidenta mulher no poder aqui da nossa nação brasileira. Sim. Como que é a tua visão hoje? Né? Em 17 anos você tem de profissão, de carreira, com essa lei que foi sancionada, como é que é a tua visão? Você tem visto que muitas mulheres têm ganho seu espaço no poder e, além delas terem ganho o espaço também no poder, você tem visto que ela, em alguns determinados cargos, elas têm sido subordinadas, ela tem estado com suas funções salariais lá acima da média ou não? Como é que você tem visto? Qual que é a tua visão hoje, doutor? Olha, o que eu tenho visto no mercado é muita mulher poderosa trabalhando, muita mulher capaz. Eu percebo que a mulher, às vezes, ela faz mais que o homem é preguiçoso, né? A mulher não. O homem é acomodado, quer tudo na cama. Exatamente. Verdade. E a mulher não, a mulher é polvo, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. É criança e tem uma paciência com criança. Eu tenho visto, na verdade, no mercado, mulheres muito capazes
grandes mulheres CEO, diretoras, presidentes Sim. de empresa e o mercado reconhecendo essas mulheres como profissionais. Então, eu entendo que a mentalidade também machista do nosso país mudou muito de 10 anos para cá, né? Tem, né? Tem Sim, mudado muito. mulheres muito capazes, e melhor que homens aí E no nós mercado. vimos que em todos os departamentos, coisas que nunca existiu no nosso país, agora tem. A gente tem Copa do Mundo Feminina. É verdade. Você tem noção do que é isso? É verdade. Então as mulheres, mulherada graças tá- a Deus, têm ganho seu espaço. Tá arrasando por Estão aí. arrasando, tem ganho seu espaço no mercado. Homens do Brasil ainda. Olha aí, vocês. Cuidado, segura hein, a rapaz. onda. Cuidado que a cada lugar que a gente vai encontrar aí dona de emissora mulher. Olha, tem um ditado que eu gosto muito que fala o seguinte: por trás de um grande homem tem existe uma grande mulher. E é a pura realidade. E é verdade mesmo, doutor? É verdade. Eu, por exemplo, se não é minha mulher, eu não sou ninguém. Se não Já fosse aproveita, ela, manda um beijo, um abraço pra ela aí. ó. Beijão pra você, amor. Te amo. Ah! E se não mandar um beijo, já sabe, né? É isso Não tem aí. um abraço, um beijinho mais tarde. É isso aí. Muito bom. Doutor, pra gente finalizar, nós falamos aqui sobre as questões salariais, falamos aqui sobre a multa. Rapaz, cuidado. 10 vezes, né? 10 vezes. 10 vezes. O valor que mais deveria o ser valor pago. que deveria ser pago. Cuidado, rapaz. Já vai converter. Amanhã já pensa, ou então peça a direção de Jesus, me abençoa, para poder aumentar e botar todo Exatamente. mundo igualzinho ali. Porque se a lei é para um, tem que ser para todos, né, doutor? Perfeito, é isso aí. Não tem para onde escapar e o Ministério do Trabalho vai fiscalizar. Vai fiscalizar, né? Sim. Acontece, possa vir a acontecer algum caso de a empresa fechar, se vier um contestamento. Não, mas não aceito. Não, vou chamar meu jurídico, vou chamar meu advogado. Possa vir a acontecer, Então, se a justiça for lá. O que a lei... A fiscalização, perdão. Não, a fiscalização vai multar e cabe à empresa se defender. Então, a empresa... Tem um prazo Tem, determinado? a empresa ela pode se defender, né, na esfera administrativa da multa do Ministério do Trabalho e também, se entrar com ação judicial, ela vai se defender na justiça, né? Então, a empresa tem também o direito, né, de trazer argumentos e arrumar uma estratégia para se defender. Fechou. E qualquer dúvida, procurar aí. doutor Márcio, que esse homem aqui, Perfeito. abaixo de Deus, é o cara. Resolve tudo. Que é isso, muito Tá bom? obrigado. Eu que agradeço pelo carinho, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Posso te pedir para você passar seus contatos? Claro. Onde você atende aqui em São Paulo? Eu atendo, meu escritório é na Oscar Freire, Aham. em Pinheiros. E eu também tenho minha rede social, é Márcio Nissim. Nissim é com N de navio e SSIM de Maria. marcionissim.adv. Vai me achar no Instagram e vai gostar bastante do meu conteúdo, hein? Com certeza, só no nosso bate-papo aqui de quase meia hora eu já absorvi bastante coisa e eu já vi que quando eu for montar uma empresa, botar o salário igual, não quero nada de receber multa, É ficar isso aí. com dívida para o governo, tá doido? Perfeito. Doutor, muito Obrigado, obrigado eu que mais uma agradeço. vez. Obrigadão. Obrigado pelo carinho. Fica aqui pra gente conversar mais.